muitas pessoas dizendo que o Brasil tem queda livre, que nós vamos ter uma recessão, que vai ter uma grande crise. Então, vou fazer uma análise para vocês do que está acontecendo no Brasil, qual que é o tamanho da atual crise econômica que a gente está vivendo. Bom, quais são as razões, então, para a crise brasileira? A grande sensação do momento são as transações correntes, déficit comercial, tá? Eles estão fazendo um carnaval com esse trem. Eles sempre falam de dívida e dos gastos públicos também. A inflação também já tem quase um ano que eles estão falando que a inflação está alta, tá? Então vou analisar os protestos e o Ibovespa. A inflação, agora que eu estou lembrando, eu esqueci de fazer gráfico, tá? Então vai aqui de improviso. A inflação brasileira ela já esteve a 3% ao dia na época da hiperinflação. Hoje está em 3% a cada semestre, a cada 180 dias. Então, esse nível de inflação, basta elevar um pouco a Selic, como o governo está fazendo no momento, que a inflação vai ceder. Então, a inflação não tem nenhum problema. Então, eles falam que o problema está nas contas públicas, eu trouxe alguns gráficos das contas públicas. Tá? A inflação, o governo põe 4,5% de meta, mais ou menos 2%. Né? É claro que ele vai trabalhar acima da meta de 4,5%, porque você controlar a inflação tem um custo em termos de PIB, em termos de emprego e um custo social. Então, os governos protelam o combate à inflação. Não é que seja difícil combater, não, é que você perde voz. Então, por isso. Os protestos também não fiz nenhum gráfico, tá? E espero que eles diminuam, que o pessoal perca a vontade de protestar, né? Que eles desanimem. E o resto aqui eu trouxe gráfico para vocês. Então, os derrotistas afirmam que as contas correntes do Brasil estão horrorosas, piorando. Entendeu? Você vê as matérias jornal, tudo exagerado. E eles olham dessa maneira aqui. Você pega as contas correntes do Brasil, tá em dólares, sem corrigir, então fica parecendo um trem absurdo, tá vendo? Então a gente vê que está caindo mesmo. E qual que é o correto de fazer? O correto é você pegar as contas correntes em porcentagem do PIB, porra. Então você vai ver que na época da crise econômica, tá vendo? Quando o Delfim Neto entrou lá para ministro da Fazenda, o déficit em transações correntes era muito maior do que na atualidade. Inclusive na época que o Fernando Henrique Cardoso acabou com a hiperinflação, o pessoal dá muito crédito para o Fernando Henrique, ele que acabou com a inflação, botou o Brasil no eixo, mas vocês reparem que o custo para conter a hiperinflação foi criar uma severa crise cambial, foi aonde o Lula ganhou do Zé Serra a eleição para presidente. Entendeu? Então as coisas não são sem custo. O governo Fernando Henrique fez um populismo cambial, valorizou demais o real e teve esse déficit em transações correntes aqui, e com isso criou uma grande dívida externa que o Lula depois pagou. Mas agora a gente pode ver que realmente não está muito boa as transações correntes do Brasil, tá? Mas não é nada grave, não é nada alarmante como diz o jornal, mas e a gente pode reparar também que ao longo dos últimos 33 anos, né, a situação brasileira vem melhorando, mesmo porque hoje a gente não depende tanto de petróleo quanto no passado. Esse que é o grande segredo. Melhor ainda, se você analisar, ó, tá vendo, desde 1948 as transações correntes corrigidas pelas exportações mundiais. Então o que a gente repara? Tá vendo? Teve aqui, isso aqui parece que na época do JK, né? Eu não sei quem que é não, mas tá vendo? Um grande déficit. Aqui na época os militares assumiram o poder, então estava uma zona, tá? Eles colocaram ordem na casa. Aí veio, além do milagre econômico, Itaipu, Transamazônica, as 3 usinas nucleares, tá vendo? Vieram os choques do petróleo em 73 e em 79. Então as contas brasileiras ficaram horrorosas. Essa aqui, tá vendo? Essa área aqui, ó, é que foi a grande crise brasileira, tá? É isso aqui que criou a grande crise no Brasil, que depois estourou na mão da democracia. A ditadura criou a crise e jogou na mão do Sarney, do Collor. Tá? Por isso que Sarney e Collor até hoje tem uma fama ruim. Por quê? Porque eles pegaram o auge da crise. Você cria a crise, passa um tempo, esse trem. Aqui o Fernando Henrique Cardoso criou déficit em transações correntes para poder valorizar o real, né, para o real ser estabilizado, e ele fez isso vendendo, tá vendo, com investimento estrangeiro direto, porque ele vendeu as estatais, vendeu a Telefônica, vendeu o Vale, vendeu tudo, tá? Então o Fernando Henrique realmente conseguiu acabar com a hiperinflação, mas houve um preço para isso. E hoje a gente vê um déficit em transações correntes bem menor do que na época da FHC e da época do milagre econômico, dos militares, tá? E hoje esse déficit está sendo
suportado pelos investimentos estrangeiros diretos. Então, se continuar do jeito que está, apesar do déficit em transações correntes estar alto, ele está totalmente financiado pelo investimento estrangeiro direto. Então, não há perigo nenhum, desde que o pessoal não faça baderna, né, não tenha protesto e o investimento estrangeiro fuja, pare de vir para o Brasil. Aí, realmente, nós vamos ter que botar... Aí, esse pessoal acha que está melhorando o Brasil, está, na verdade, enterrando o Brasil. Então, aqui está a dívida externa líquida, tá? A gente pode ver, ó, na época do milagre econômico, tá vendo? A grande dívida externa, que caiu no colo do Sarney, no colo do Collor, né? E agora a dívida externa, pelas minhas contas, tá baixinha, tá? A dívida externa líquida, ou seja, você pega a dívida externa e tira o que você tem de reserva para pagar, tá? Então, nunca o Brasil esteve tão bem nesse quesito. Aqui estão as reservas internacionais em dólares, tá? Isso aqui é um gráfico do Banco Central, então ele não corrige, tá vendo? Para parecer que está maior. E a dívida externa líquida, na opinião dele, está negativa, tá? Eu não vi esses números de onde ele tirou, tá? Mas provavelmente o número dele está certo e o meu está errado. Então, o Simonsen falava que a inflação aleja, mas o câmbio mata. Então, o grande segredo, gente, é câmbio. Então, a situação cambial, como eu mostrei para vocês, está sob controle. Agora vamos analisar a questão da inflação. A inflação a gente analisa principalmente pelos gastos do governo, tá? Então o pessoal está falando que o governo está diminuindo o superávit primário, não sei o que, fica fazendo aquele alarde medonho. A gente tem que olhar, não é o superávit primário, é o déficit nominal e em porcentagem do PIB. Então a gente repara que quando o Fernando Henrique Cardoso acabou com a hiperinflação, tá vendo? Acabou com o imposto inflacionário, porque a hiperinflação existe para poder tributar a gente através do imposto inflacionário. No que ele cortou o imposto inflacionário, o governo automaticamente incorreu em enorme déficit nominal. Então isso aqui criou uma dívida pública, tá, grande, e agora esse déficit nominal vem caindo, ou seja, a situação brasileira vem melhorando ao longo do tempo e não piorando como querem os derrotistas e os jornais para vender jornal, tá? Então aqui eu trouxe uma análise. Sacanagem, piorou aqui. Aqui, sei lá, deve ser de 1950 até 2014, mais ou menos, tá? Sacaneou aqui o trem, mas deixa pra lá. Então, a dívida externa, tá vendo? No tempo dos militares foi muito alta, tá? Com isso, a dívida pública também se elevou. A dívida pública caiu com o imposto inflacionário, tá? Principalmente a hiperinflação. Isso aqui ela aumentou com Fernando Henrique Cardoso e agora, depois da vitória do Lula, ela está caindo, tá? Porque o Brasil está estabilizado e a dívida líquida do setor, a dívida externa também está caindo. Uma pena aqui, tá? Mas aqui dá para a gente ver mais ou menos. Então, a dívida pública, apesar da desoneração dos tributos, tá? Continua caindo, ao contrário do que o pessoal fala aí, como se estivesse indo para o buraco. Agora o Ibovespa, ele está caindo nos últimos, de 2010 para cá, tá? Isso gera uma crise pela frente. Vamos abordar esse tema agora. Então aqui está o Ibovespa, tá? Ele subiu muito na época do milagre econômico, depois ele caiu. Aqui o ponto mais baixo é com o NASDAQ, tá? Isso aqui é o plano cruzado do Sarney, do Funaro. Aqui está o Fernando Henrique, tá? Quando estabilizou a economia, mas depois criou uma crise cambial, caiu, tá? Com a ameaça do Lula entrar, subiu. Aqui a queda com o Lehman Brothers e a atual queda que realmente é preocupante, tá? Inclusive pode ser uma inversão de tendência. Eu não sei qual que é o motivo dessa queda, se ela é definitiva ou se ela é passageira, mas realmente está caindo assustadoramente. Então aqui tirei as linhas, tá? Para você ver de maneira mais limpa. Agora, o correto de trabalhar, gente, é em escala logarítmica. Então o que a gente repara? Que houve uma grande queda do milagre econômico, né, do ápice do milagre econômico até o NASDAQ. E do NASDAQ até 2010, o Ibovespa se recuperou. Eu corrijo o Ibovespa pelas exportações mundiais. E agora está havendo uma queda. Você vê que em escala logarítmica, essa queda é bem menor do que a queda do milagre econômico. Então eu vejo essa crise do Brasil é uma crise bem menor do que a crise que nós enfrentamos, que eu enfrentei, né, pessoas da minha idade enfrentaram na época da hiperinflação brasileira, tá? Da enorme dívida externa. Então, é realmente uma crise, mas uma crise que acredito que com um pouco de austeridade dá para a gente enfrentar ela. Então, o que está acontecendo? Tem uma crise, mas não é grave, tá, gente? A verdade é essa. Vamos analisar dentro do que o Goldman Sachs previu para os BRICS, então. Vamos dar uma olhadinha o que o Goldman Sachs previu, o que está acontecendo.
Então, o Goldman Sachs, em 2003, ele fez o Paper 99, tá? O famoso Paper 99, é o trabalho mais inteligente que eu já li em toda a minha vida. Então, ele previu que os BRICS iam crescer nessa velocidade em azul aqui, ó, tá? Na época, ninguém acreditou, todo mundo falou que esse crescimento era um absurdo. E os BRICS cresceram muito além do que o Goldman Sachs esperava. E os idiotas ainda ficam falando que não está crescendo. É isso que eu não entendo, né? Como é que o idiota pode ver um trem acontecer muito acima do previsto e falar que não aconteceu? Mas vamos lá. Aqui está o ganho anual, tá? Você pega um ano e subtrai do outro. Então a gente vê que no início, ó, de 2003 até 2008, até antes da quebra do Lehman Brothers, os BRICS cresceram bem acima do previsto pelo Goldman Sachs. Então isso aqui foi o grande milagre econômico do Brasil, tá? O grande milagre dos BRICS. Em 2009 caiu 1K, tá? Mas mesmo assim, em 2010, 2011 ainda cresceu bem acima do previsto, ó, 3 vezes acima do previsto, o ganho em dólares, tá? E agora, em 2012, 2013, está simplesmente crescendo dentro do previsto. Então, quando os BRICS estão crescendo dentro do previsto, o pessoal fala que está caindo, que está em queda. Então, um absurdo total. Simplesmente houve um grande ganho, tá? Um ganho excepcional nos anos anteriores a grande crise que o mundo está vivendo atualmente e que agora não tem condições de se manter, porque é aquela lei dos grandes números, lei dos rendimentos decrescentes, as coisas se esgotam, os fenômenos se esgotam, então o mundo rico não está aguentando pagar as commodities altas, então eles estão entrando em crise e isso faz com que aquele milagre perca força. Então, o PIB do Brasil, ó, previsto pelo Goldman Sachs, em azul, tá? O Goldman Sachs previa agora para 2013 $1 trilhão. O Brasil está com cerca de 2,5 trilhões, segundo o FMI, tá? Pode ser que seja 2,3, 2, dependendo da crise cambial que a gente vai viver esse ano, tá? Mas seguramente acima de 1 trilhão previsto pelo Goldman Sachs e que todo mundo em 2003 falou que é um absurdo, que não ia acontecer, ou seja, o Brasil está com um PIB muito acima do previsto e os idiotas não ficam enchendo o saco ainda. Mas a grande crise mundial, ela está enfraquecendo o comércio e está derrubando os termos de troca do Brasil. É por isso a crise brasileira. Então as exportações mundiais elas vieram subindo, tá? Ela teve um grande subida aqui antes da quebra do Lehman Brothers, caiu e agora está dando uma patinadinha aqui, ó. É isso que está segurando o Brasil no momento. Então aqui em escala logarítmica, tá? Né? Então a gente vê que as exportações mundiais vêm aumentando ao longo do tempo, tá? Só que está dando uma patinada aqui no finalzinho. Eu ampliei aqui esse final para vocês verem que a partir de setembro de 2011, tá? Até janeiro de 2013, o comércio mundial está zigue-zagueando e não está aumentando. Então essa aqui é a crise brasileira. Isso aqui está afetando os nossos termos de troca. O ideal é que o comércio mundial suba bastante e com isso sobem os termos de troca do Brasil, sobem os preços das commodities, tá? Então a gente vê aqui, ó, a quebra do Lehman Brothers, tá? Como é que caiu, isso aqui afetou severamente o Brasil. E agora está afetando menos, tá? Mas está afetando. Aqui está os termos de troca do Brasil. Isso aqui é o principal dado para a gente analisar uma economia. Então o Brasil entrou em grande crise, aquela crise do milagre econômico, do déficit de petróleo, tá vendo? Aí depois veio melhorando ao longo do tempo. Então não é uma melhora de meses, de anos, tá vendo? É uma melhora de décadas. Deu uma grande subida depois da quebra do Lehman Brothers, tá vendo? É o aumento do preço dos alimentos, só que agora deu uma piorada. Então é por isso que o Brasil até 2011, até 2010, ele estava bem e agora está dando uma patinada, porque piorou os termos de troca. Agora a gente tem que ver se esses termos de troca vão continuar caindo ou vão voltar a subir, tá? Se continuar caindo, nós vamos ter que ser mais austeros. Se voltar a subir, a gente fica numa boa. Então, e para o Brasil ficar mais tranquilo, mais sereno, o que a gente precisa? Bom, primeiro o brasileiro precisa poupar muito mais do que ele poupa. A gente gasta muito, entendeu? Fica viajando muito. Então a gente tem que ser mais parecido com os chineses. Estudar muito mais. O brasileiro fica falando que o governo tem que destinar mais verbas para a educação, mais isso, mais aquilo. Não, gente, somos nós que temos que estudar e não o governo. A gente tem que puxar para nós a responsabilidade, não ficar falando do governo. Trabalhar um pouco mais. Os ecologistas, gente, quer impedir tudo que o cara vai fazer é proibido. Você não pode montar uma fábrica, não pode... Por exemplo, aqui na região sudeste, nós podemos desmatar até 80% de uma propriedade. Na região amazônica, se pode desmatar só 20%. Então, eu acho que teria que botar uma lei para todo mundo poder desmatar até 80% da fazenda.
porque senão a gente não produz alimentos e o Brasil, vocês querem ecologia, quer preservar tudo, pode preservar, mas depois não coloca a culpa no governo, não. Viajar, e outra coisa, principalmente, acabar com esses protestos e o Brasil ser mais ordeiro, mais pacífico. Com essa zona, nós não vamos conseguir fazer o Brasil crescer. Falou, moçada?